Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Jesus. Tudo para a tua honra e glória, tu em mim e eu em ti. Coloca nos comentários já rezando agora, eu vencerei. Eu não sei qual é a tentação que você está passando, mas olha, o inimigo não dorme nem cochila. Todos nós passamos e passaremos até o último instante da nossa vida por tentações. Se você começou esse encontro aqui, essa live, achando, agora eu vou me libertar de tudo e nunca mais vou ter nenhuma tentação. Gente, preciso dizer já de agora, não vamos ficar livres delas. Mas aprendemos a vencê-las, que é o que Deus quer. E é isso que Ele nos ensina. E é isso que você vai também aprender nesta noite. Então, coloca nos comentários rezando, eu vencerei. A tentação da ira, a tentação na área da sexualidade, a tentação na área, da honestidade, da verdade, eu vencerei. É a palavra hoje que eu quero que você guarde no seu coração como uma palavra de ordem. Normalmente nós damos as palavras de ordem na oração, não é? Para que você mesmo hoje aprenda a dar a palavra de ordem para o seu coração. Eu vencerei. Saber encontrar dentro de si também os caminhos da vitória é necessário. Inclusive, temos sentido uma onda de crescimento espiritual soprada pelo Espírito Santo de Deus no exército de São Miguel. Claro, extraordinariamente Deus nos mostra, nós sentimos, nós rezamos, mas nós também vemos e ouvimos de vocês. Por aquilo que vocês expressam nas missões, quando nós vamos. Agora mesmo, eu estive na Bahia, antes estive em Rio Claro, junto com mais da metade do nosso mosteiro, para a ordenação do nosso diácono Emanuel Maria. E é perceptível que o palavreado de vocês mudou. Desde o começo do exército de São Miguel para cá. E isso é muito bom. Isso é muito positivo. Inclusive, eu quero pedir que as irmãs que estão aqui presentes, lá do outro lado, e aqui prepara. Eu quero palmas para o exército de São Miguel. Uma salva de palmas para o exército de São Miguel. Que tem crescido. E seu irmão Luiz Maria batendo palma, não é? Eu conheço. Que tem crescido muito espiritualmente. Mas nós não estamos prontos, não ficamos prontos ao ponto de descuidarmos de um caminho também de vitória sobre as tentações. Eu quero começar contando uma história também de Santa Faustina. Santa Faustina, gente, tinha muitas tentações na área da castidade, tá? Irmã de Virgens, Santa Faustina era. Sabe o que aconteceu? De tanto ela lutar, de tanto ela clamar ao céu, de tanto ela fazer aquilo que era da parte dela na luta, não deixou tudo para a parte de Deus, para a conta de Deus. Jesus apareceu para ela um dia, eu vou até subir para mostrar, com um cinto dourado, um cinto na cintura, claro, é cinto na cintura, né, Maria da Trindade? Com um cinto dourado, tirou o cinto e ele mesmo colocou esse cinto em Santa Faustina e disse, a partir de hoje não sofrerás mais esse tipo de tentação, por causa da tua fidelidade. Nossa, irmã Edvige, se Jesus aparecesse para mim e me cingisse com um cinto de ouro, eu não sei o que faria. Gente, eu também não sei o que eu faria. Eu acho que a minha reação seria abraçar Jesus. Mas Jesus disse ainda mais para ela, eu te dou a primazia entre as virgens. Isso significa dizer, deu o primeiro lugar a Santa Faustina sobre todas as santas do céu virgens. Temos várias categorias, né, dos santos, categorias no sentido de, quando olhamos lá para o ofício divino, a liturgia das horas, e isso na realidade de Santa Faustina, ela era religiosa, ela era virgem, enfim, etc. Mas na sua realidade, na nossa realidade de hoje, você que é casado, você que é pai, mãe, você que trabalha, e às vezes as coisas não estão tão fáceis, as coisas vão mais difíceis, falta dinheiro, e aparece aquela proposta indecente, aquela proposta que não é cristã, que sequer é moralmente aceita, que dirá cristã, para fazer algo desonesto, um caminho mais fácil, mas desonesto. Porque Deus pode sim facilitar para alguém ter bens materiais, nós vamos já falar deles também. Facilitar, mas de uma maneira honesta, que não lhe tire do caminho da verdade, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus. Então, quais as tentações que hoje você tem passado? Tentação na área da sexualidade? Sobra no mundo. Sobra não somente as tentações, como sobra os pecados consumados.
A tentação, a palavra já está dizendo, o demônio está tentando. Tentando o quê? Tentando fazer você cair no pecado. Então, enquanto não há o consentimento e você luta, não há pecado. E isso só a sua consciência vai dizer. E claro, o conhecimento de si, o conhecimento também do inimigo, que é o que eu vou falar agora para você. Então, eu preciso saber, eu preciso conhecer o meu inimigo, eu preciso me conhecer. Eu preciso examinar a minha consciência e saber, eu estou lutando, eu consenti. Em algum momento, eu consenti no meu coração que se eu tiver a chance de pecar, eu vou pecar. Porque uma coisa, às vezes você tem a tentação, se consente e não tem a chance de pecar. Às vezes, outras vezes, você vai ter a tentação de pecar, a chance aparece na sua frente e você cai. Você tem a chance de decidir não consentir, não praticar e o praticar. E assim tomar o seu caminho, ou da santidade ou não da santidade. Então, o primeiro conselho que o Senhor traz hoje, eu vou trazer 3 para você, para entrarmos para que você conheça os principais inimigos da sua salvação, os principais inimigos da nossa alma. Primeiro, é preciso conhecer o inimigo que elabora a tentação. Olha, o demônio ele não coloca nenhuma tentação na frente de ninguém, na vida de ninguém, assim ao acaso. Apareceu alguém na frente dele e ele diz assim, nossa, eu vou tentar com isso daqui. Não, ele elabora. Ele é inteligente. Ele tem uma inteligência superior à nossa. É por isso que também para vencer nas tentações nós precisamos da ajuda do nosso santo anjo da guarda. É por isso que mais uma vez eu falo da quaresma de São Miguel. Eu não vejo a hora de chegar essa quaresma. Porque quantos combates se está vivendo, se está travando sem saber vencer. Sem saber vencer, sem saber usar as armas certas na hora certa. É isso que você vai aprender hoje. Então, uma das coisas que você precisa ter consciência, o demônio ele não faz nada sem pensar. Não faz nada sem elaborar, nada. E ele sabe a hora certa. Então, conhecer o inimigo, conhecer as estratégias dele é importante. Hoje, por exemplo, eu dou um exemplo para você prático, para uma alegoria, não uma comparação, mas que aconteceu de fato comigo. Eu precisava fazer uma saída de manhã de casa para fora de casa. E nós sempre saímos acompanhadas, né? E aí eu fiquei pensando, né? Quem é que eu vou chamar no meio dessas 130 monjas, né? As 130 com mais de 30 ocupações. Quem eu chamo? De repente aparece uma irmã na minha frente, né? Era o meu anjo da guarda. Colocou a irmã que acabou de chegar de viagem. Eu disse, essa com certeza não tem um compromisso hoje. Eu disse, irmã, a senhora pode ir comigo? Posso. Então, foi ali a ação do santo anjo. Nem foi acaso, porque foi a ação do santo anjo. Mas eu não fui procurá-la. Ela apareceu na minha frente. E rapidamente eu fui ali, tomei a oportunidade para mim. Mas o inimigo não. Ele não espera que ninguém passe na frente dele para ele colocar uma tentação. Ele elabora e ele vai atrás de você. Saiba disso. Ele vai atrás. Mas, irmã, eu estou rezando. Ele vai. Irmã, eu estou rezando muito. Ele vai demais. Irmã, eu comungo todo dia. É que você, desperta o apetite do demônio de realmente ir atrás de você. Para colocar todas as tentações possíveis. Como que você sai delas? Sabendo como ele elabora a tentação. E todos os danos da alma provêm de 3 inimigos. Eu já vou dizer para você quem são eles. O mundo, o demônio e a carne. Irmã Edviges, eu acho que alguma vez na vida o irmão Luiz Maria falou isso daqui. Algumas. Eu posso atestar para você. Algumas vezes. Ele já deve ter trazido isso para você. Sabe por quê? Precisamos lembrar disso sempre. O mundo, o demônio e a carne. E não uma dica, mas aqui você já se arma, você já monta um pedaço do seu plano de contra-ataque também. O demônio ele age, o inimigo ele age por padrão. Ele é inteligente, gente, mas assim, ele é inteligente para fazer as mesmas coisas sempre. Ele é especializado, ele não muda. São várias as estratégias dele, mas por padrão. Observe você que tem tentação na área da sexualidade, se normalmente não é. Quando você vê a mesma coisa, quando você lembra de algo que você viveu no passado. Preste atenção, é sempre o mesmo gatilho. É sempre o mesmo gatilho. A tentação na área da sexualidade, a depender da pessoa, ela vai vir por padrão. Vai ser sempre nas mesmas situações, ou pelo menos semelhantes. Mas ele age por padrão. A irmã Edviges, eu tenho a tentação normalmente de mentir. Quando? Quando eu tenho medo de ser corrigido. Ou então quando eu tenho medo de que eu vou perder alguma coisa.
Então, o inimigo ele vai usar sempre os padrões. Quais são esses padrões? As suas fraquezas. Aquilo que em você é fraqueza. É por isso que um autoconhecimento, um processo de conhecimento de si é importante. Você conhece o inimigo, sabe que ele age por padrão e você também se conhece. Você sabe as suas aberturas. Você sabe as suas aberturas. Então, por exemplo, são os mesmos pensamentos, as mesmas situações, o mesmo tipo de assunto, etc. Depois é preciso conhecer a si mesmo, como disse para você. Então, por que é importante também se conhecer? Para não dizer que é tentação, que é falta de virtude muitas vezes. Não dizer que é ação do demônio, o que muitas vezes é falta de caráter. Tem erros nossos, tem pecados nossos que o demônio não trabalhou nada. Ficou na plateia só vendo você cair. Por quê? Porque ele sabe e ele já viu a tua fraqueza. Ele só fica lá na plateia, não se cansa e vê você cair. Então, por exemplo, uma falta de caráter. A pessoa que não está nem aí se vai fazer o mal ou não para alguém quando é desonesto, por exemplo. E tantos outros exemplos, não é? A irmã já me levantou a plaquinha aqui dos 20 minutos. Então, falando nisso, eu não sei o que é que acontece com pessoas que têm, presta atenção nisso que eu vou dizer para você que é importante, pessoas que têm a arte de se meter em problema, de se colocar sempre em ciladas. Ela mesma arma, cava o buraco que vai cair. Arma a armadilha que ela vai cair. Arma a cilada que ela vai cair. Tem que ser o contrário. Nós temos que ter o máximo possível, não total porque nós não somos Deus, mas o máximo possível de domínio da realidade espiritual que nos circunda. Que nos circunda, como por exemplo, conhecer quais são os meus gatilhos. Quais são as situações que normalmente colocam a minha alma em perigo. Diante desses três inimigos, o mundo, o demônio e a carne. Quais são as situações no mundo? Quais são as situações que o demônio me apresenta? Quais são as situações que a minha própria carne me apresenta como gatilho para entrar numa tentação? Vamos lá agora. Luta de inteligência, assim como o demônio também ele age arquitetando com a inteligência. Isso nós precisamos aguçar demais. E aqui eu quero ousar dizer uma coisa. Trabalhar a sua inteligência é trabalho 100% seu. Você coloca na oração, nós rezamos, intercedemos por você, mas olha, movimentar aqui o que Deus nos deu de capacidade de pensar é 100% de responsabilidade nossa. O mundo, por causa dessa agitação, por causa de tantas informações, por causa de tantos bombardeamentos mundanos, a capacidade de pensar do homem tem se diminuído muito. Por quê? Porque é aqui que começa a tentação. Eu falei isso dias atrás. É aqui que começa. É o maior campo onde o demônio age. É aqui. Irmã, mas eu lembro que quando entrei numa tentação, eu comecei a sentir. Mas o sentimento já foi fruto do pensamento. Olha, observa que até nisso o demônio é organizado. Ele começa da cabeça, porque o pensamento vai gerar o sentimento. É o sentimento que vai colocar você no risco de cair ou não na tentação. Por quê? São João da Cruz, que é um dos nossos grandes baluartes do nosso instituto. Inclusive, é ele quem diz que os três inimigos da nossa alma é o mundo, o demônio e a carne. São João da Cruz diz que o sensível está muito perto do sensual. Muito. Então, a sensibilidade, que é a área dos nossos sentimentos, está muito perto do sensual, que já é outra coisa. Então, muito da nossa sensibilidade desperta o sensual, toca o sensual. Entende? Então, você viu algo, a sua cabeça pensou, já gerou um sentimento. Se esse pensamento, você fica se deleitando nele, você fica pensando, você não luta para sair dele. Ele gera um sentimento. E esse sentimento se ele vai sendo também aguçado, se ele vai sendo amaciado demais, né? Você fica lá fazendo carinho nesse sentimento, ele vai te colocar numa situação de perigo grande. E esse sentimento, se ele toca a sensualidade, entrou nas paixões. E aí quando entra na paixão, a coisa é mais difícil de segurar. Por isso que o demônio ele é inteligente, ele faz assim arquitetado. Chegou no pensamento, corta o pensamento. Vai correr, vai fazer uma caminhada, vai fazer um trabalho em casa, vai fazer uma faxina, vai fazer coisas que tiram o teu pensamento, para tirar o foco daquela tentação, daquele pensamento. Porque se você mata aqui, o início da tentação, ela não cresce. Ela não vai crescer, ela não vai ser alimentada, ela não vai criar raízes. Não vai criar raízes.
Então, São João da Cruz diz que os maiores inimigos da alma, os 3 inimigos da alma são o mundo, o demônio e a carne. Guarda isso. O mundo, o demônio e a carne. É a irmã Maria das Dores que está na... Pronto, a Maria das Dores está já craque nisso. Ela fez uma vez só, mas ela vai saber fazer. Ela vai escrever, vai colocar aí na tela, no final. A senhora pode ir fazendo, irmã Maria das Dores, e colocar no final para eles apenas. O mundo, o demônio e a carne são os 3 inimigos da alma. O mundo é o que menos apresenta dificuldades para nós. Eu não acredito, irmã. Passei a vida inteira lutando contra o mundo, contra tudo aquilo que o mundo oferece. Mas não é o mundo que está quase nos engolindo? Não é o mundo que está bombardeando a gente com tanta informação? Mas ainda é o que menos oferece dificuldades. É o que menos oferece dificuldades. Você vai saber por quê quando você encontrar aqui o segundo, que é o demônio, e a carne, que é o terceiro inimigo, que é o pior. Então, o mundo é o que menos oferece dificuldades para nós. O demônio, ele é o mais difícil de se entender. É o mais obscuro. Porque exatamente, ele age com estratégias espirituais. Como nós somos mais carne do que espírito, a depender da caminhada como está, nós não entendemos muito bem aquilo que o demônio vai fazendo no dia a dia, as ciladas que ele vai armando. É por isso que precisamos nutrir a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. A vida de oração é que nos faz mais espirituais do que carnais. São Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas. Nós precisamos ser cada vez mais espirituais para que assim a carne vá perdendo a sua potência. A carne no sentido negativo. Porque nós não vamos deixar de ser gente. Nessa luta também contra as tentações, contra o pecado, nós não podemos esquecer que nós somos humanos. Eu não tenho asa nas minhas costas, eu não estou vendo nenhuma irmã aqui com asa nas costas, e tenho certeza pura e plena, absoluta, que você na sua casa também não tem asas nas suas costas. Não tem. Por puro que seja, o ser humano é ser humano, então tem que lutar com as armas que Deus deu, humanas, e buscar as espirituais em união com os santos anjos. Então, o mundo é o que menos oferece dificuldades. O demônio é o mais obscuro de se entender. E a carne é o inimigo mais tenaz dos 3. É a palavra de São João da Cruz. Isso. As arremetidas da carne, elas duram enquanto dura o homem velho. Enquanto a mulher velha, o homem velho dura em nós, mais vai durar também as forças da carne. Então, vou chegar lá e vou dizer para você o que é o homem velho, o que é a mulher velha. Mas São João da Cruz, ele não diz somente os 3 inimigos da alma, o mundo, o demônio e a carne. Ele traz 3 cautelas, 3 proteções, 3 atitudes que nós devemos ter diante de cada um desses inimigos. E olha que interessante, 3, 3 e 3 somam 9. São 9 também os coros dos anjos. Então, olha, presta atenção. Primeira cautela que São João da Cruz ensina contra as tentações que o mundo oferece. Igual amor para com todos. Amar todos por igual. O amável e o não amável. Aquele que para mim é fácil amar e o que é difícil amar. Aquele que eu tenho vontade de estar perto sempre, aquele que eu tenho vontade de jogar ele longe quando ele me faz uma raiva. Amar por igual. Irmã Divides, é muito difícil. É difícil. É difícil. É por isso que, mais uma vez, é a vida de oração, é a vida divina de Cristo entrando na nossa, para que nós tenhamos realmente uma força sobrenatural de amar a todos como Deus ama, igualmente. Então, isso, inclusive, é um tipo de mortificação. E cada mortificação que nós praticamos na vida, isso vai nos fortalecendo o nosso espírito. Nós vamos deixando de ser mais carnais para ser mais espirituais. É uma mortificação, irmã? É. Quando você, se for para ter privilégio, que se tenha por aquele que é não amável. Porque é assim que a misericórdia de Deus age. Então é, por exemplo, tolerar o intolerante, esperar o que demora, sorrir para o mal-humorado ou para o indiferente. É fazer o bem a quem não te faz bem, ou pior ainda, fazer o bem àquele que te faz mal. Fazer o bem, isso quer dizer, irmã, quer ser bobo, quer estar de conluio, de amizade com essa pessoa que me fez mal? Não. Se uma pessoa te traiu, por exemplo, é muito difícil confiar nela novamente na mesma situação. Se uma pessoa te roubou, por exemplo, você não pode dar ela de novo o cofre da sua casa, do seu trabalho, o mesmo cargo, sei lá, se for no trabalho, para a mesma pessoa. O que é que você vai fazer? Você vai perdoá-la, porque o perdão é dom divino, não é nosso, nós temos que dar. Mas não dá para essa pessoa ficar mais no mesmo cargo. Diz, não, vou te ajudar de outro jeito. Mas desse cargo não dá mais.
porque é algo de confiança. Então não é continuar a amizade com alguém que faz mal, mas é não desejar o mal e é fazer o bem quando eu tenho a chance. E se ela precisa de mim, eu não vou negar. A outra pessoa faz. Não, se Deus colocou na sua frente, é a sua chance. Segunda cautela contra o mundo, desapego dos bens temporais, dos bens materiais, de carro, casa, dinheiro. Ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Isso é palavra, isso é bíblico. Porque ou amará um e odiará o outro. Ou você vai amar um ou você vai odiar o outro. Deus e dinheiro não ocupam o mesmo lugar. Não ocupa o mesmo lugar no coração. Então, o mesmo cuidado, aplicar o que São João da Cruz diz, que aplicar esse cuidado que você tem tão exagerado, que possa ter com os bens materiais, naquilo que é mais elevado. Ou seja, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Então, mas irmã, isso é fácil porque os senhores são religiosos, né? A senhora é freira, a senhora fez voto de pobreza, então é muito fácil dizer isso. Claro, para nós, a pobreza é nessa realidade. Para você que é leigo, você vai precisar ter dinheiro no seu bolso, você vai precisar ter dinheiro na sua conta, você vai precisar de repente ter um carro para trabalhar, você pode ocupar o mais alto cargo, não tem nenhum problema. Onde mora o problema e o perigo aí da tentação do mundo? Quando o coração tem afeto por essas coisas. Não é quando você administra elas para um bem maior, para cuidar da família, para fazer o bem aos outros. Não é isso. O problema é se você tem afeto. Você pode, por exemplo, inclusive, ter muito pouco. Nós, inclusive, não temos dinheiro, mas eu posso ter, de repente, apego a este livro aqui, de São João da Cruz. Não, esse daqui não, esse aqui começou comigo, a vida religiosa. E ter apego. Então, é o afeto. O problema é o afeto. Então, segunda, desapego dos bens temporais. Terceira, contra o mundo, não julgar ninguém. Sempre vai nos faltar conhecimento da causa total da atitude que alguém toma. Quando alguém faz algo errado, quando alguém faz algo, até mesmo um pecado, que seja público, sempre vai faltar algo. Nós não vamos ter nunca condições de julgar. Isso São Luís Maria de Grião de Montfort diz isso. Santo Afonso Maria de Ligório, se não me engano. Que nunca vamos ter condições de julgar ninguém, porque nós não conhecemos o mais íntimo do coração. Só Deus sonda. Essas são as 3 cautelas contra o mundo. Contra o demônio, irmã, que é o mais obscuro de entender, que é o mais difícil de entender. Primeira cautela, pedir conselho, orientação a alguém mais experiente. De preferência, um sacerdote. Se não consegue, alguém que seja mais experiente que você. Quem vê de fora, vê melhor. Nós escutamos esse ditado muitas vezes, não é? Então, quem vê de fora, vê melhor. Então, pedir conselho, orientação a alguém a respeito de alguma situação, de alguma tentação que você percebe que é espiritual. Segunda cautela, não julgar o prelado. É a palavra que São João da Cruz usa. Mas o que significa? Os sacerdotes, os ministros de Deus. Não julgar, não fazer depender da qualidade ou dos defeitos do sacerdote para a sua participação nos sacramentos. Porque os sacramentos é o que vai te divinizando. É aquilo que vai te santificando e vai te fazendo temido até pelos demônios. Temido até pelos demônios. E nisso o demônio engana muito. Terceira cautela contra o demônio, a humildade. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Ainda é a parte mais bela da sabedoria. E é a mãe, a rainha de todas as virtudes. E o demônio ele pode se esconder debaixo de toda e qualquer virtude. Mas da humildade não. Da humildade não. Não lembro qual foi o santo, irmão Luiz Maria, que o demônio apareceu e disse assim: tu és casto? Eu também sou. Tu és pobre? Eu também sou. Mas tu és obediente, és humilde e eu não sou. Ele acha que esse é um Macário. Pronto, eu guardei a lição. Algum santo, foi santo. O que importa é a nossa lição de hoje. Mas tu és humilde, obediente e eu não sou. Então ele não consegue se esconder debaixo do manto da humildade. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos? Começou 5 a mais, não é? Agora, as cautelas, as proteções que São João da Cruz aconselha para proteger das tentações da carne. A primeira cautela, aproveitar todas as ocasiões, tudo, de humilhação, de erro seu, de tudo que de desagradável acontece para tirar ensinamentos e aprendizados. Até os males que alguém cometa contra você. Você vai buscar justiça, se for o caso, mas você vai aproveitar essa situação para crescer
na vida interior, para crescer no amor a Deus, até mesmo na misericórdia para com essa pessoa. Essa cautela está ligada à terceira cautela contra o demônio e à primeira cautela contra o mundo. A segunda cautela contra a carne, para proteger você das tentações da carne, é não deixar de fazer as obras de Deus porque faltou gosto e prazer. Por exemplo, você faz muita caridade, mas hoje não estou com vontade, hoje não estou querendo muito, não estou muito agradável, não vou fazer. Aparece alguém na sua frente precisando, você não estou querendo muito hoje não, estou muito afim hoje não, né? Não faz. Ou então o serviço na igreja, perdeu o gosto, passou o tempo, está na mesmice, vou deixar de fazer. Vou deixar de servir. A própria oração em si, se você perde o gosto de fazer e não faz, você se expõe aos perigos da carne. Isso São João da Cruz traz como uma cautela. Não tem mais gosto, não? Não tem mais sabor nas coisas, não? Continue mesmo assim. É simples. Você não precisa ter nenhuma explicação nem fundamento teológico. Perdeu o gosto de fazer os serviços na igreja, de fazer as obras por amor a Deus, de fazer uma caridade, de rezar, continua mesmo assim. Luta, porque isso inclusive é uma mortificação contra a carne. Você vai estar fortalecendo a sua vontade. Você não está submisso àquilo que você gosta de fazer, mas você vai estar submetendo a sua vontade àquilo que você sabe que deve fazer, por amor a Deus. Terceira e última cautela de proteção contra as tentações da carne, não colocar a base da vida espiritual no gosto da oração. É parecida com a segunda, não é? Porque no dia que faltar o gosto, você vai parar de rezar. Então não reze porque gosta. Não deixe o coração se impulsionar por isso. Reza porque tem a consciência que precisa. Isso põe freio à sensualidade. Eu falei para você lá no início. Tudo essas três cautelas de proteção das tentações da carne põe freio. E freio assim, de vez, para a sensualidade. Que hoje é um espírito que o inimigo de Deus tem espalhado no mundo em massa. Nossa Senhora, acho que é em Fátima que diz, irmão, o senhor me ajuda, que não é o pecado que não é o mais grave, mas é o que mais leva ao inferno. É o pecado contra o sexto mandamento. É o pecado contra a castidade, que tem a ver com a sensualidade também. Então hoje o Senhor te deu todas essas armas, 9 armas, em honra aos 9 coros angélicos. Confia cada uma dessas cautelas a um coro dos anjos. 9 coros, cada coro responsável por te ajudar a viver cada uma dessas cautelas contra o mundo, contra o demônio e contra a carne. Agora é hora da prática. Agora é hora de rezar. Agora é hora de clamar o Senhor, a força do Senhor, o Espírito Santo, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, as mãos de Jesus, os méritos da paixão do Senhor, combater, clamar, pedir os santos anjos que venham em nosso auxílio, que venham em nosso socorro, porque para tantos inimigos nós precisamos de uma força sobrenatural e ela nos vem por meio dos santos anjos. Vamos receber Jesus